e a gente vai dividir essa pauta em duas partes, porque tem muita coisa bacana para contar para vocês. Bom, a gente já falou de celulite algumas vezes aqui no programa e é um assunto que, claro, a cada momento quem faz estudos aí a respeito desse combate à celulite, que é o que todo mundo quer, descobre cada vez mais, não só novidades, mas informações importantes que muitas vezes são peças-chave para o tratamento da celulite, porque a impressão que a gente tem é que a gente trata e que a gente não consegue melhorar esse efeito. Então hoje a gente convidou ela que é referência no assunto, estou falando da nutricionista funcional e esteticista Sheila Mustafa. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, prazer tê-la aqui. E meu. a Sheila, bom, pelo que eu já fiquei sabendo e li todo o seu material, ela trabalha com isso num envolvimento muito interessante, que não é só o cuidado com a celulite quando a gente fala da parte estética. Sim. E antes de começar tudo isso, a gente tem que entender, né, o porquê da formação dessa celulite. Agora, o que me pegou de surpresa, que eu li no material e a doutora vai explicar para vocês, é o seguinte: as celulites podem ser interpretadas, então, de maneiras diferentes, dependendo do lugar que ela se concentra. A celulite de um bumbum, de uma coxa, ela está ali por um motivo diferente de uma celulite do braço, por exemplo? Mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa numa celulite, a gente tem que pensar principalmente em hormônios, o estrógeno, que é um hormônio que mais vai desencadear esse processo. Aí quando a gente está pensando numa celulite localizada, às vezes em membro inferior, no interior, interno da coxa, região de joelho, pode ser postural. Então, não que seja, a celulite ela sempre vai ter a sua mesma base, a fisiologia é a mesma. É a mesma. O que pode desencadear isso, que pode ser de forma diferente. Olha que interessante. Né? Então, basicamente, é o hormônio que está desenvolvendo, seja na perna, no braço, abdômen, onde for. Né? E é um desequilíbrio hormonal ou é a ação do hormônio que é até uma ação normal naquele período, só que em determinada pessoa? Não, não é um desequilíbrio. Não é um desequilíbrio. Infelizmente, não é um desequilíbrio. É né? normal. É normal. Então, é fisiológico ter celulite? Digamos que sim. Tem mulheres que não têm, né? Independente de estar magra ou acima do peso, ela pode não ter a celulite. Tá. Porque não é a gordura que está desencadeando diretamente a celulite. Então, ela pode estar magra e ter a celulite. Entendi. Agora, se ela tem a celulite magra ou acima do peso que seja, é o hormônio que está desencadeando isso. Então, o ciclo hormonal da mulher que está fazendo ela desenvolver. Entendi. E independente se ela faz uso de anticoncepcional ou não, porque tem sempre a ação do estrógeno. Do estrógeno. A pílula vai piorar. Toda mulher que tem o uso da pílula, muito provavelmente tem um estímulo maior para a celulite. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Não, Tomou não tem aí jeito. o anticoncepcional, saiba que a celulite é um efeito dele. Porque o hormônio, ele não só vai aumentar a retenção de líquido entre estas células, né? Como também vai levar uma fragilidade dessa parte da formação de colágeno. E o colágeno, ele está relacionado com a celulite. Ah, é? Né? Então, se você tem 3 semanas, né? 2 semanas bem, 2 semanas onde você tem um estímulo de hormônio. Para de novo, aí você tem um novo ciclo. Imagina isso somado a alguma questão genética, somado a uma alimentação inadequada, sedentarismo, cigarro, álcool, enfim, algum outro fator colaborando para que isso aconteça. Entendi. Então, assim, diariamente tem esse estímulo. Né? E a gente vai entender, então, como que ela se forma. A gente tem um vídeo super legal, queria que você contasse um pouquinho, a gente vai colocar na tela. A doutora vai explicando pra gente. Então, essa formação, a gente entendeu que, que os hormônios estão agindo, mas, de fato, onde é que forma a celulite? Então, ali, na primeira camada, nós estamos pensando na epiderme, a primeira camada da pele, bem na superior, né, que é a nossa superfície. Logo abaixo, eu tenho a derme, que é onde a gente tem sistema circulatório, eu tenho vasos sanguíneos, são os capilares que estão nutrindo essa célula. E logo abaixo, a gente tem todo o tecido adiposo, gorduroso. Em volta de cada célula, de qualquer camada dessa, eu tenho o fibroblasto, que são células de formação de colágeno. Tanto uma quanto a outra. Quando eu tenho a ação do hormônio, esse hormônio vai fazer... Imagina aquela última base lá, né? Então, eu tenho ali todas as células de gordura, eu tenho elas acumulando líquido, eu tenho em volta delas tecido conjuntivo, que é para a formação, né, de colágeno, por exemplo, e eu tenho, então, um acúmulo de líquido. Este líquido vai fazer, então, com que essas células, elas sejam atraídas, porque o processo circulatório do local, ele acaba ficando comprometido. E a circulação comprometida, você tem uma deficiência de nutrientes.
Entendi. Deficiência de nutriente leva a uma formação exagerada de colágeno. Quer dizer, as tramas de colágeno como se elas ficassem todas juntas, acumuladas. Então, ter a produção do colágeno é muito bom, mas nesse caso, não, ele pode impactar. Exatamente. Olha que interessante. Então, pessoas que até suplementam colágeno e têm muita celulite podem ter algum problema? Não, porque a suplementação de colágeno, ela vai ser o contrário. Aí é uma desorganização do colágeno. Tá. Quando você suplementa o colágeno, você toma um colágeno, você está melhorando a qualidade do colágeno que você tem. Entendi. Então, ele não vai direto... Ele não vai piorar. Ele vai melhorar. Tá. Inclusive, é um suplemento indicado. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o colágeno. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar aqui, antes de entrar, claro, na sua proposta, que é uma proposta de tratamento super bacana, que é uma parte interna daquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai fazer, porque não adianta só fazer tratamento estético, não adianta só comer saudável, a gente precisa de um tratamento, Sim. né? Eu queria, Márcia, pode colocar para mim, por favor, uma imagem do grau da celulite, porque... tem aí grau 1, grau 2, né? A gente sabe que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Quando a gente fala desse grau de celulite, a gente está falando, então, da comparação de uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável do que outra, ou a genética nesse ponto conta muito? Vai contar. Os dois. A pessoa pode ter o gene para produzir a celulite. Porém, esse gene ele pode não se expressar. Tá. Quer dizer, eu posso nascer com o gene para celulite, eu posso ter uma vida de alimentação adequada, tá. de condutas, né? Vamos colocar de condutas de uma forma geral adequada, e eu não ter a celulite. Agora, eu posso ter o gene, posso não ter uma alimentação adequada, posso, enfim, passar por outras questões que poderiam estimular e expressar esse gene. E isso também, porque é muito diferente o grau, né? Quando a gente observa o grau de celulite. Sim. Agora, tem um gene, então, que é da celulite? Na realidade não é um gene da celulite, é um gene que está relacionado com a parte circulatória. Tá. Então, mulheres que têm uma deficiência nesse gene, ela acaba tendo um déficit circulatório maior. Déficit circulatório maior, menor oxigenação, maior retenção de líquido, menor nutrição do tecido, mais celulite. E tem como descobrir isso? Dosar no sangue, coisa e tal? Não, a gente não consegue fazer isso, né? É comprovado que existe, mas Exatamente. Não tem como diagnosticar com o exame. Não dá, né? Custo, isso, você consegue classificar isso por uma avaliação clínica, né? Clinicamente, numa consulta, você consegue fazer essa avaliação. Então, eu posso entender seu histórico, sua vida alimentar, sua prática de atividade física, doenças, enfim. E chegar, então, numa conclusão, né? E nós temos o tratamento já, não existe protocolo para celulite. Então, cada um vai entender da sua forma. E talvez essa seja a maior questão com a celulite. E a gente tem uns antes e depois para mostrar ao pessoal no final da pauta que vocês vão ver bem o resultado. Eu vou te pedir, então, Sheila, para a gente ir aqui para o meio do estúdio. A gente tem uma mesa linda, cheia de propostas. A gente vai entender os elementos que estão aqui. Mas antes até da gente falar sobre isso, eu achei interessante que você comentou que o exame clínico, ele pode ser importante. Então, quando você fala do exame clínico, é o toque? É o toque na pele do paciente? A gente precisa ver a região que ela tem a celulite. Tá. Vou falar ela porque vai acontecer em mais de 90% nas mulheres mesmo, né? Então, eu tenho que ver qual é a região. Então, vamos imaginar, perna. Precisa se tocar. Então, quando você coloca o dedo na região onde tem a fibrose, tem aquele... A gente sente, né? Sente os nódulos muitas vezes. E tem uma pele flácida ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma celulite flácida e com o nódulo da fibrose. Pode ser, então, se esse nódulo estiver aparecendo, pode ser um grau 3. Tá. Ou um comprometimento maior de circulação, um grau 4. Tá. Então, eu consigo, a gente consegue, os profissionais que trabalham na área, conseguem fazer a análise com histórico, com pesquisas sobre alimentação, condutas e o toque. Então, nós temos também algumas placas, usava-se muito antigamente, hoje já nem usa muito, mas tem uma placa que você coloca na região e vê o quanto que essa região ela está acometida em circulação. Então, a região fica mais fria. Você passa a mão, você já sente que essa região é mais gelada, porque a circulação é comprometida. Que interessante. Né? Então, isso também a gente faz no dia. Isso faz parte de um diagnóstico, porque olhar e visivelmente notar que a pessoa tem celulite, aparentemente é algo fácil. Então, mas entender de onde está vindo aquela celulite, que nem tanto, E né? pode não ser celulite.
Aí que tá talvez a grande questão. Sério? Vamos colocar de novo então a foto do bumbum com celulite. Pode não ser celulite? Pode não ser celulite. Parece celulite, não é bonito como celulite, mas pode não ser celulite. Por quê? Aí, ó, Por que então que pode não ser? Vamos pensar assim, olha. Então imagina, eu tenho um grau 1 de celulite, eu pouco vejo, eu vejo pequenas depressões, né? Um grau 2 eu já vejo um pouco mais de depressão, aqui também tem flacidez. E um grau 3 eu já tenho fortes, são bem mais profundas. E em quantidade maior, e ela está mais edematosa, mais inchada. Um grau 1 e um grau 2 pode não ser a celulite. Por quê? Porque ela pode não ter a fibrose, não ter a fibra do colágeno. Que eu falei da parte da desorganização do colágeno. Entendi. Então aqui pode ser uma retenção de líquido. E que forma esse aspecto. Então bastaria uma dieta mais adequada, diminuir retenção de líquido com drenagem linfática, máquinas, né, pressoterapia, enfim, atividade física e este aspecto mudar. Por isso que algumas pessoas fazem drenagem e o resultado é incrível e outras não, porque não é muito além disso, precisa-se mais, não só a drenagem. Olha, gente, porque assim, na minha concepção, esse furinho, essa oscilação e tal, pra mim era tudo celulite. E não, o aspecto é o mesmo, mas pode ser uma retenção de líquido. Pode ser. Agora, vamos então um pouquinho para nossa mesa para a gente entender como começaria esse tratamento. Porque eu vi que um monte de gente já mandou perguntinha enquanto a gente estava no break, até antes de começar a pauta, e a gente vai chegar naquele ponto. Poxa, Carol, já fiz tanta coisa, conheço todos os aparelhos do mercado, e eu olho para o bumbum, olho para o abdômen, tem celulite. Então, eu queria que você me explicasse, até com os elementos que estão aqui, até que ponto essa flacidez da pele também está ligada à celulite. Porque flacidez da pele, é tão difícil cuidar de flacidez da pele, né? Porque a pele vai envelhecendo. Sim. Então, tem relação também com celulite? Tem. A flacidez, a celulite já está lá, instalada, lá na base da pele. Com o envelhecimento, às vezes, ela não apareceu o furinho, né? Porque conforme ela vai se progredindo, esse canal de fibrose puxa o tecido e puxando o tecido vai formar o furinho, né? Então, eu tenho vários furinhos. Então, ele pode não ter aparecido totalmente, então, visualmente, você não vê. Agora, com o envelhecimento, o tecido fica frouxo, o colágeno diminui, né? A sua produção, a partir dos 25 anos, a gente já diminui a produção de colágeno. Quando a mulher entra na menopausa, ela chega a perder mais de 30% desse colágeno. Então, uma mulher de 50 anos que não apresentava tanto colágeno no início, tanta celulite no início, a hora que ela entra na menopausa, ela tem uma flacidez significativa, imediatamente aquela celulite aparece. Então, não é que a flacidez formou a celulite. Ela já estava lá. Ela estava lá. Ela fez com que o aspecto ficasse pior, vamos dizer assim, piorasse o aspecto da pele. Então, nós temos alimentos, né, o colágeno, a suplementação de colágeno é muito bem indicada, né? E nós temos alimentos que seriam os cofatores para produzir um bom colágeno. Entendi, que é o que temos aqui na mesa. Isso, nós temos, né? Nós temos o silício, que a gente encontra na aveia, né? A cavalinha tem silício, né? Que é uma erva também indicada como um chá, também você encontra silício. Porém, esses alimentos, se a gente pensar em flacidez, eles devem entrar no nosso dia a dia. Porém, não posso considerar que um alimento é capaz, sozinho, de reverter este processo da flacidez. Porque o tipo de silício que eu tenho aqui não é um silício específico para a nossa célula. E o industrializado, em cápsula, ele é específico. Então, poder manipular alguns dos elementos que estão aqui acaba sendo mais inteligente para o tratamento. Claro, faz bem comer a aveia. Deve-se. Porém, para ter aí um resultado em tratamento, manipular é melhor. É isso, você associa os dois. E aí a gente pode manipular então silício, ômegas, então a gente tem exemplo aqui de algumas coisas como os alimentos. Eu achei muito legal esse ácido, qual que é esse? O elágico, o elágico, né? Que tem na Romã. Na Romã. Por isso a Romã hoje é princípio ativo de muitos cosméticos? Ele é um anti-inflamatório, antioxidante, né? Então a celulite também está relacionada com a questão inflamatória, mas somente em casos maiores, como aquele caso terceiro que a gente mostrou. Vamos colocar, que é aquele caso que tem a celulite num grau já 3 ou 4. Lá tem uma fibrose e existe um processo inflamatório dentro da célula. Agora, nos outros dois casos, não tem ainda inflamação. Então, a Romã, por exemplo, ela seria mais indicada nos quadros 3 e 4. Mas vamos colocar
colocar a última de grau 4, grau 5. Tá me ouvindo? Tá? Não, é a última, que tem um grau ainda mais elevado, 4 e o 5, que ainda não entrou aqui pra gente. Aí, vai entrar. Porque essa de 4 e 5 já chega aí num além muito grande, é bem diferente a imagem. Agora, sabe o que eu tô pensando? Você falando isso, o negócio da flacidez tem relação? É por isso, então, que lugares mais flácidos do corpo... A gente... Tem mais celulite. Então, ninguém vê celulite na panturrilha. Vamos pensar assim, panturrilha não tem celulite, porque é uma pele ali que ela é mais rígida, ela tem um músculo também mais forte. Então, é essa relação que a gente tem que pensar. Olha isso. Aqui, ó. Aqui nós já temos um resultado de um tratamento. Tá. Aqui existe uma celulite num grau 3, né? E esses pontinhos brancos é déficit circulatório. Circulação ruim desse tecido. Tá. Esse paciente passou por 40 dias de dieta com uma suplementação. Então, o que seria essa suplementação? Isso, então a dieta entrou um alimento, por exemplo, como a aveia, entrou ômegas, como da linhaça, do peixe, que são ômega 3, ômega 6, ômega 9. Pode ter entrado alguns outros alimentos como esses, e ao mesmo tempo entrou o próprio silício da aveia, o ômega 3 em cápsula da linhaça, porque ela estava no tratamento com um profissional. Tá. Agora, em casa, para você cuidar e trabalhar no preventivo, trabalhamos com alimento, porque a suplementação, ela tem que tomar muito cuidado. Não dá para fazer sozinho. Não deve. É muito perigoso tomar um suplemento sozinho. Tá. Então, mesmo um chá verde, que é muito indicado, tem que tomar cuidado com pessoas que têm problema de tireoide. Não pode. Pressão. Tá. Não deve-se, porque às vezes toma 1 litro de chá. Né, dessa infusão da erva. E isso acaba prejudicando, levando a outros problemas. Entendi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa suplementação. Né? A gente já vai falar um pouco mais delas, inclusive o chá verde está aqui, tem outros elementos. Mas antes, perguntinha do público, quero ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Simone, obrigada. Faço drenagem. Radiofrequência. Aqui a gente deixou uma pergunta da Simone, que é mais ou menos o que todo mundo se identifica, né? Ela já faz drenagem, ela faz radiofrequência, ela faz academia, ela tem alimentação bacana, só que a celulite não larga dela. É o que você escuta sempre, eu imagino, quando as meninas chegam lá na sua clínica. Agora, onde será que está o problema, né? Se a pessoa já se sente fazendo muitas coisas, então talvez quando ela diga alimentação bacana, ela esteja errando em algum ponto? Pode sim. Como ela é muito específica, e a gente tem que partir do princípio que essa dieta vai ser montada a partir do momento que esse indivíduo está saudável, eu tenho que descartar qualquer outro problema bioquímico, qualquer outro exame que esteja alterado. Tá. Então, por exemplo, se ela tiver glicemia, né, açúcar no sangue alterado, insulina alterada, isso já é motivo de aumentar a celulite. E ela cuida de tudo, porém, ela tem que fazer esse tratamento, né? Tem que tratar do problema. Entendi. Então, é um pouquinho além quando a gente vai montar. Então, por isso que fica difícil uma resposta tão precisa para ela. Tá. Ela está no caminho. Talvez procurar um profissional que possa trazer, de fato, o que está por trás disso. Colocar ali no papel mesmo, entender que a alimentação é essa, o que está entrando. Agora, você citou o negócio da insulina e tal. Então, quem se alimenta de muito carboidrato refinado ou mesmo tem um diagnóstico de diabetes, já tem mais celulite? A tendência, sim. O açúcar, nós temos entre as células o que a gente chama de matriz extracelular, né? É um líquido que banha essas células e alimenta. Tá. Então, ele se mantém alimentado pelas células e alimenta elas também. É uma troca. Quando a pessoa consome muita farinha branca, doces, bolos, pães, de uma forma geral, ou tem uma alteração desses exames, este líquido não fica tão fluido, ele fica muito viscoso e compromete esse intercâmbio entre as células, gerando mais celulite. Né? Essa seria a explicação. Olha só, gente, a gente não vai além quando a gente pensa em tudo isso. E vamos falar de mais elementos, então. O que a gente tem aqui? A quercetina. Quercetina. Tá na maçã? Nós temos esta substância na maçã. A maçã, ela tem muitos benefícios, né? É uma fruta muito estudada, então a sua fibra, a presença da fibra, de vitaminas, de minerais, importantíssimo. A quercetina, ela tem uma ação na circulação. Então, eu não posso dizer que comer uma maçã ou 4 maçãs por dia, ela tem a quantidade da quercetina. Não dá pra gente dizer suficiente para tratar a celulite. Tá. Mas se na dieta dela, diariamente, entra
um dia sim ou não, uma maçã, né, com frequência, vamos dizer assim, a tendência é ela ter uma quantidade ao longo da vida, né? Boa. Exatamente. Mas a gente pode manipular também. Sim, sim. E hoje a gente pode fazer manipulado. E aqui, é cúrcuma, canela ou é o... Aqui, ó. É a E o resveratrol do bem. Isso, nós temos aqui a cúrcuma, né, que é o açafrão da terra, que é um antioxidante muito importante e um anti-inflamatório. Então, ele seria indicado não só para quem está acima do peso, tem a celulite, uma celulite pior, né, num quadro já num grau 3 ou num grau 4, e é indicada sempre no final do preparo. Tá. Então, vamos imaginar, você fez um molho de tomate, terminou o molho, desliga, aí você coloca o açafrão, mexe, aí você serve. Porque você mantém as propriedades dessa raiz. Sempre no final. Ele é da família do gengibre, né? E a canela, ela ajuda muito no controle da insulina, da glicemia, para quem tem a insulina alterada. Entendi. Então, por isso que ela vem também, entra bem como os tratamentos para celulite. É considerado um termogênico, ajuda na saciedade, né? Que tudo isso iria facilitar. Tira aí a vontade de comer o doce. O doce, dá vontade. Já que a pessoa às vezes come, né, maior quantidade dos refinados. Agora, falando em dieta, você retira alguma coisa desse paciente? Tem que tirar por um tempo? Tem que testar com retiradas ou não? Ele tem que diminuir a concentração de alguns alimentos? Às vezes ele tem que retirar. Às vezes ele tem que retirar a farinha branca, né, a gordura, ter a prática do hábito saudável, mas não o que a gente está acostumado a ouvir. Porque todo mundo fala, hábito saudável. Mas o que é este hábito saudável quando você pensa em celulite? Entendi. O que é quando você pensa em rugas, em manchas, em cabelo ou em qualquer outra patologia que tenha, né? Entendi. Então, assim, tem que entender o que é essa mudança de hábito. Às vezes, você precisa retirar, né? Às vezes, você descobre que ele tem intolerância à lactose. Então, essa intolerância à lactose, você faz um exame, né? E aí você dosa, enfim, você vai ver que ele é intolerante. Isso poderia ele ter muitas diarreias, enfim, comprometendo a absorção intestinal. Também. Ele pode ter outras sensibilidades alimentares, depende do caso. Hoje então, tudo isso tem que ser descartado para começar um tratamento. Exatamente, mas não faça por conta própria. É verdade. Precisa da opinião de um profissional. E vamos colocar mais, então, agora, antes e depois, até para a gente comentar, então, a respeito, porque a suplementação, vocês entenderam itens importantes e elementos que são bacanas serem suplementados com acompanhamento. Não adianta fazer sozinho, porque vai tomar na dose errada, vai colocar coisa errada e pode ser que não dê certo. Mas a gente vai colocar agora aqui alguns casos de antes e depois, que eu quero entender também. Ó, olha esse daqui. Vamos falar um pouquinho agora do tratamento estético, né? Porque a gente sabe que tem os aparelhos, então qual deles é o que dá um resultado legal? Associação de máquinas, de técnicas. Então, atividade física, dieta e associação de técnicas. A técnica escolhida vai depender do tipo de celulite que a pessoa tem. Se ela é inchada, edematosa, se ela é flácida, se ela é dura, né, se ela é mista. Neste caso, foi usada a radiofrequência porque ela tem flacidez. Então, aqui ela fazia atividade física 3 vezes por semana, tinha uma dieta voltada para celulite e radiofrequência. Entendi. Este foi o resultado que nós tivemos num período de 3 meses, né? Tá. Então, o que a gente tem que ver aqui? Bastante diferença. Bastante diferença. Então, na circulação... Inclusive na parte de gordura. E na gordura localizada. Perdeu gordura também. Aqui, também. Ó, a gente vê, ó, muito mais gordura. Né? O contorno, Esse contorno. Porém, a fibrose dela é tão profunda que não foi o suficiente. Tá. Então, celulite é tratar sempre. É tratamento, né? Pra vida. Pra vida. E a gente pode dizer que a gente elimina a celulite ou não? Um pouquinho sempre vai ficar. Se eu pensar que eu elimino a celulite no que eu estou enxergando a olho nu, sim, eu posso sair de um grau 2 para 1, de um 3 para 2, 2 para 1, mas acabar com a celulite lá na profundidade, difícil. Por isso que você começar um tratamento, faz um intenso com máquinas que são caras, né? Então são investimentos. Fazer um bom tratamento e depois você vai mantendo isso, vai fazendo a manutenção para que ela não apareça novamente. Ao invés, então, de uma radiofrequência 2 vezes por semana, você faz a cada 15 dias? Aí vai depender do profissional ali saber orientar. Então, às vezes você faz uma sequência de 8 sessões ou 12 sessões, né, que seja, uma vez por semana. E depois ela pode fazer uma sessão a cada 3 meses, ou então não faz durante 8 meses, aí faz de novo uma sequência. Que é a manutenção do tratamento. Exatamente. Agora, da dieta não pode sair nunca, né? Exatamente. A dieta é pro resto da vida. Vamos para mais um caso, então. Pra gente fechar, vamos ver aqui qual a diferença, então, porque ó, muda de pessoa para pessoa, gente, né? Todo mundo tem que fazer um monte de drenagem, um monte de radiofrequência. Olha lá.
Essa daqui deu bastante, aquilo que a gente estava falando. Já não enxergamos mais. Exatamente. Né? Então, 5 meses de dieta funcional com essa suplementação que você comentou, atividade física 2 vezes por semana, e aqui não teve, então, aparelhos? Aqui não teve aparelho. Olha que interessante. Isso que é interessante, sim. Então, a gente vê a profundidade, ela ainda continua, né? Você pode ver, mas é muito menor. É como se ela tivesse saído de um grau para outro. E também perdeu peso, também perdeu gordura. Pouco peso. Isso, ela perdeu uma gordura localizada, porque ela também fazia atividade física. Né? Agora, que atividade física que você indica para quem está fazendo atividade física, claro, para manutenção de saúde, para uma prática para a gente perder peso, né? Que é importante e comum para quem precisa. Agora, para celulite, tem alguma que seja assim legal? Não dá para dizer, né? É o geral. É o geral. Eu acho assim, teria que ficar na mão de um avaliador físico mesmo, para ver qual é o melhor exercício para cada um. Uma atividade aeróbia, onde você vai melhorar a circulação, com certeza vai trazer muito benefício. Mas eu não posso desconsiderar que uma musculação também não traga, né? Porque ela enrijece músculo. Exatamente. Então, você vai ter um fortalecimento, uma tonificação, uma oxigenação melhor desse tecido. Então, eu acredito muito que tem que ser personalizado. Né? E, se a gente pensar que a pessoa não tem condição de uma prática de atividade física, alguém que oriente, caminhada. Né? Existe um movimento que eu sempre ensino para quem não tem muito tempo e não consegue. Acorda, põe os pés, né, da altura e faça um movimento dos pés na perna. Então você faz um bombeamento da panturrilha, né, da circulação. É como se fosse o início de uma drenagem. Né? Você está começando já a sua manhã com uma drenagem. Legal. No meio do dia, faz o movimento novamente, porque você faz o bombeamento. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar a cadeirinha aqui, ó, que eu vou demonstrar. Posso, diretor? Achei legal isso. Deixa eu colocar aqui, vai. Peraí. Cadeirinha já tá aqui mesmo, então peraí. Levantou, sentou na cama. Isso. Eu vou fazer que a doutora tá gravidinha, né? Tá gravidíssima, na verdade, tá quase. Então, aí, sentou. Isso. E esse movimento com o pé te ajuda no processo da circulação. Então, bombeia, né, o sangue aqui da panturrilha, e isso te ajuda. Por mais que drenagem tem que estar com a perna elevada, mas é alguma coisa que você já pode fazer. E por quanto tempo é saudável? Todos os dias, acordou, você pode sentar na pontinha da cama e vai. Ficar fazendo aí uma... Ao longo do dia, se tiver um intervalo, ou à noite, porque a gente fica muito tempo de pé, fica de sapato, salto, e isso compromete, né, a circulação. Calça muito justa, né, roupas apertadas. Isso é gostoso. Ele é gostoso. E aí a gente já começa um dia com... Enfim, acordou o corpo. Já levantou tudo. Vou lembrar disso todos os dias. Vamos colocar mais uma perguntinha pra gente encerrar? Quem escreveu pra gente, Má? Olha lá. Na tela, a perguntinha da Priscila. Obrigada, Pri. Dizem que celulite na parte da frente das coxas é sinal de metabolismo lento. Isso é mito ou verdade? Pratico atividade física e percebo que a celulite some e depois volta. O que fazer nesse caso? Eu não tinha ouvido isso não, mas será que é verdade? Nunca ouvi. Né? Nunca ouvi. Uma coisa não está relacionada à outra. Não, o metabolismo lento podia ser várias coisas. E a celulite não necessariamente tem que ser um metabolismo lento. Né? Pode até ser, talvez temos que pesquisar. Se ela faz atividade física e durante a atividade física melhora e depois piora, ela pode sim ter uma relação com a retenção de líquido, talvez. Ou com a tonificação da pele, depende da idade dela também. Às vezes, ela tonifica o músculo, a pele fica mais enrijecida, aparece menos. Talvez ela não esteja tratando da celulite, mas na aparência ela melhora. Entendi. Né? E é claro, o uso de cosméticos também é super bacana. É um home care, né? Que a gente tem que ter aquele cuidado em casa também. Os cosméticos estão aí para nos ajudar 100%. Tem com cafeína, ginkgo biloba, centela asiática, fucos. São cosméticos que a gente tem que agregar a qualquer um outro tratamento. Então, celulite, ela é multifatorial e também tem multitratamentos. Eu achei interessante esse último caso que a gente mostrou, que não precisou de aparelho. E com essa conduta da alimentação, da atividade física e dessa suplementação de elementos que estão aqui, ela conseguiu um resultado muito legal. Quero agradecer, Sheila Mustafa. A gente não comentou da água, né? Mas tem que beber muita água, né? É verdade. Essa daí não é até óbvio dizer isso, não né? Não pode esquecer, né? Hoje a gente já pede em torno de 35 ml para cada quilo de peso, né? 35.
Isso, dá em torno de 2 litros, mais ou menos, então de 8 até 14 copos de água por dia, né? Tá bem relacionado ao peso da pessoa também. Não tomar água a hora que está com sede, né? Então vai tomando aos golinhos ao longo do dia. Inverno, outono, inverno, pede-se mais líquido, então não vai para o suco, mas sim para a água, porque o suco tem caloria, né? Por mais que seja uma fruta de baixa caloria, ele tem valor calórico. E vai tomando aos golinhos, 70, 100 ml, daqui 40 minutos de novo. É um treino. É um treino. Tem que andar com a garrafinha, né? Isso mesmo. Você coloca, a minha tem um negocinho que você coloca, pergunta para as minhas, eu deixo ela em todo lugar. Eu largo ela na maquiagem, eu largo lá na produção, mas eu ando com um negocinho assim no dedo, assim, ó, né, Eva, já me viu? Tô eu lá no corredor e a garrafinha pendurada. No final, não tem outro jeito. Não tem, né? Tem que ser assim mesmo. Agora, muito legal, eu acho que vale a pena conhecer tratamentos, conhecer essas propostas, se conhecer, e para isso tem que procurar ajuda, né, gente? Não dá pra gente adivinhar o tipo de celulite que a gente tem e por quê, porque vocês viram. Às vezes parece celulite, mas pode ser uma retenção de líquido ali naquela região localizada. Quem quiser saber mais do trabalho da Sheila Mustafa, como eu contei pra vocês, esse é um trabalho dela, é referência nesse assunto da celulite. Ela é nutricionista funcional e esteticista. Vai lá no Insta para segui-la, @Sheila Mustafa. O Sheila é com SH. Então, Sheila Mustafa, tudo junto, você já encontra o trabalho dela e fica sabendo ainda mais. Obrigada. Tudo de bom para você e pro baby, viu? Obrigada. Volte. Se der tempo de voltar antes dele nascer, a gente espera. Obrigada. Sim, com certeza. Um Obrigada. beijo. Tchau, tchau.